2025, né? Iniciando as atividades, porque hoje já estamos no dia 5. E quero aproveitar e dizer que, a partir de hoje, as atividades estão abertas, as atividades do Centro Espírita Pátria do Evangelho. Amanhã a gente tem a palestra. Quem faz palestra amanhã? O Cláudio, né? Então, amanhã a gente já tem palestra e assim sucessivamente até dezembro de 2025, né? Quando a gente altera o programa. Então, sejamos todos bem-vindos, né? Que a espiritualidade nos receba com os braços abertos e que a nossa disposição esteja aumentada, esteja refeita, né? Depois dos festejos do fim do ano, do início do ano, que nós tenhamos aí bastante coragem, bastante ânimo e bastante inspiração para fazermos o melhor possível, né? Esse ano a gente precisa fazer alguma coisa diferente do ano 2024, né? E por falar em ter diferente, nós teremos nas exposições, nós teremos diferença, porque na última segunda-feira é um convidado de uma outra casa, né? No caso, nós temos o Geraldo, que é o primeiro convidado desse ano, José Geraldo de Carvalho, que ele é lá do programa Sinal Verde, né? Ele apresenta o programa Sinal Verde todas as quartas-feiras, então nós teremos ele. E no primeiro domingo, também, com exceção do primeiro domingo de janeiro, no primeiro domingo também será com o expositor convidado. E nós teremos a Neia, ou Dulcineia, né? Edineia, né? O nome dela, Edineia. A Edineia lá do Centro Espírita Chico Xavier. Ela já esteve aqui uma vez e vai abrir o ano na versão domingo, né? Então, a gente já sabe. E as atividades são normais. Amanhã temos a palestra com passe, com evangelização. Na quarta-feira, nós voltamos com o plantão de passe, porque nós tivemos, as duas últimas quarta-feiras foram feriado, Natal e Ano Novo, né? Então, nós teremos as atividades da quarta-feira, para não parar, até dezembro, né? Quando a gente tem, geralmente, uma programação um pouco alterada. Mas, antes de iniciarmos a nossa exposição, queremos cumprimentar também os internautas pela comunitária Vida Nova, além do Facebook Aurélio Robles, né? E queremos convidar todos para fazermos essa prece que tem mais agradecimento do que propriamente solicitações, pedidos. Vamos mentalizar o Mestre Jesus, a espiritualidade amiga que nos envolve e dizer ao Pai Celestial: obrigado por mais uma oportunidade, obrigado por mais um ano que se apresenta, mas obrigado pelos anos que passamos até agora e obrigado por estarmos aqui dispostos a retomar a tarefa. E sabemos, como nunca nos faltou, a assistência espiritual, e neste ano de 2025 não seja diferente. Abençoa nossos propósitos, envolve-nos na nossa paz, inspira-nos para que possamos passar a mensagem do dia e para que possamos entender. Que assim seja. Bem, hoje nós vamos continuar o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, nós estamos falando do capítulo 9, da segunda parte. É um capítulo com mais de 100 perguntas, né? E nós começamos aqui
em 2023 esse capítulo, em novembro de 2023. Então, nos arrastamos todo 2024 e vamos, porque ele tem várias perguntas e tem muitas perguntas pela frente. Provavelmente vamos até a metade do ano de 2025 para encerrar esse capítulo. É um capítulo que até eu falei de compartilhar com alguém para a gente ver se caminhava mais difícil. Então, eu procurei hoje colocar 10 perguntas para ver se a gente deslancha um pouco, né? Mas se o tempo, se extravasar o tempo, vocês já me dão um toque, a gente corta, porque cada pergunta é um assunto. Eu pensei em ler as perguntas continuadas, mas cada pergunta é importante, né? Então, hoje nós vamos... E o capítulo é Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo, né? O título do capítulo. Mas hoje nós vamos falar da colocação, intervenção, ação dos espíritos sobre os fenômenos da natureza, ou melhor, primeiro a influência dos espíritos nos acontecimentos da vida. E depois, se tivermos tempo, a ação dos espíritos nos fenômenos da natureza. Então vamos lá. Então, a questão primeira é a 530. Os espíritos levianos ou zombeteiros podem criar pequenos embaraços à realização dos nossos projetos e atrapalhar as nossas previsões? Numa palavra, os autores das chamadas pequenas misérias da vida humana, então eles podem ser os autores das pequenas... Vocês acham que eles podem ser os autores das nossas misérias, das nossas carências, do não cumprimento das nossas tarefas, dos nossos propósitos? Será? Vamos ver o que responderam os espíritos. Eles se comprazem em causar tais aborrecimentos que representam provas para vós, a fim de exercitar a vossa paciência. Cansam-se, porém, quando veem que nada conseguem. Entretanto, não seria justo nem acertado responsabilizá-los por todas as decepções experimentais, que sois os principais culpados pela vossa reflexão. Convence-te, pois, de que se tua louça se quebra, né? É mais por descuido que por culpa dos espíritos. Bom, nós não podemos imputar tudo o que acontece para os espíritos. Muitas vezes o que acontece é negligência da nossa parte, nós descuidamos, os espíritos interferem, sim, mas quando nós damos abertura, quando nós nos aplicamos, estamos cuidadosos, pensamos no que vamos fazer, pensamos no que vamos falar. Ainda ontem eu vi uma postagem que nós, antes de falar, nós cuidemos dos nossos pensamentos, né? E quando estivermos só, examinemos o que estamos pensando. E quando estivermos em público, pode chegar, senhor.
quando nós estivermos em público, pensamos no que vamos falar, né? Então, se nós fizermos isso, os espíritos não terão por que intervir nas nossas ações. Agora, se nós ficamos pensando, arrumando coisas, fazendo conjectura das coisas, do que vai acontecer, ficamos vibrando contra os nossos irmãos, com certeza é um prato cheio, aí eles se comprazem em causar os aborrecimentos. Certo? 530A. Os que provocam contrariedades agem em consequência de animosidade ou atacam o primeiro que aparece sem motivo determinado, unicamente por malícia? Será que os espíritos atacam os que aparecem unicamente por malícia, ou será que eles estão com motivo, com animosidade contra a quem eles atacam? O que vocês acham? É melhor que nós deixemos que os espíritos respondam, né? Opa! Ambas as coisas, às vezes são inimigos que fizestes nesta vida ou em outra existência em que vos persegue. De outras vezes, não há motivo algum. Aqueles espíritos que estão com vontade de se divertir. Então ele procura o primeiro alocado que aparece e provoca. Mas, né, na maioria das vezes, são inimigos que nós elegemos nesta encarnação, que foram embora antes que nós, né? E durante a vida física nós fizemos dele um inimigo, ou então daqueles que não se reencarnaram entre nós, que vêm de outras existências. Isso aí ficou bem claro, né? Pode ser espírito brincalhão ou pode ser um espírito em perseguição. A malevolência dos seres que nos fazem mal na Terra extingue-se com a vida corporal ou a vida corpórea. Será que quando esses seres que foram nossos inimigos, que nos fizeram mal, ou que responderam ao mal que fizemos para ele, eu diria assim, será que ela, morto, o ser acaba essa perseguição? Será que a morte nos livra do adversário? Muitas vezes reconhece a injustiça e o mal que causaram, mas também não raro que vos persigam com animosidade, se Deus o permitir, para continuar a vos experimentar. Bom, há uma questão que não é aplicável para o homem morto morta a raiva, né? Que o cão morreu, acaba a raiva, né? Não, para os homens não é. Porque quem pensa, quem ama ou quem odeia é o espírito. E o espírito não morre com o corpo, né? Com o corpo. Então ele pode perseguir. Agora, há aqueles espíritos que não são tão maus assim, que quando desencarna ele vê as coisas pueris que ele cometia
o não significado daquela perseguição e vai perceber que serão mais felizes perdoando do que perseguindo. Então, uma e outra coisa pode acontecer. E oxalá que aconteça aquela de acabar esse ódio, essa perseguição, logo nos primeiros dias que o Espírito desperta para o outro lado. Poder-se-á pôr fim a isso? Por que meio? Será que nós podemos pôr fim a essas perseguições? Então vamos ver o que os Espíritos responderam. É claro que podemos, né? A gente sabe disso. Sim, orando por ele, se lhes atribuindo o mal se retribuindo o mal pelo bem, acabarão por compreender os seus erros. Ademais, se souberdes colocar-vos acima de suas maquinações, eles vos deixarão ao verem que nada consegue com isso. Então, a maldade, ela é muitas vezes recíproca, é de um e de outro. Se nós começamos a odiar alguém, simplesmente, ou evitar alguém, simplesmente porque ele não nos olha de forma simpática, bonita, nós acabaremos fazendo pelas nossas vibrações, fazendo um adversário. Se nós, apesar de percebermos que aquelas pessoas não simpatizam conosco, nós formos gentis, sempre cumprimentando e sempre orando por ele, sempre que nos lembrar, orando por ele, nós acabamos não elegendo adversário, não elegendo perseguidores. E se eles não têm motivo para nos perseguir aqui, também não levarão para o outro mundo. Certo, gente? Dá para entender isso? O nosso comportamento é que dita a conduta dos nossos adversários ou dos nossos amigos, dos nossos companheiros. Aqui é um comentário de Kardec. A experiência tem provado, né, que alguns espíritos prosseguem na sua vingança de uma existência a outra, e que assim, mais cedo ou mais tarde, o homem ele extingue, né? Aqui faltou uma palavrinha. Extingue os males que causou às outras pessoas. Então, mais cedo, mais tarde, o homem vai reconhecer os males que ele causou para outras pessoas. E com isso acaba a perseguição, né? Porque essas perseguições, elas têm dois lados, têm duas mãos, tem duas vias, o vai e vem, né? O vai e vem. Então, quando um começar a vibrar já no bem, no amor, sinceramente se extingue esse mal, né? E acaba o mal que se causou a outras pessoas. Os espíritos têm poder de afastar os males de certas pessoas e de atrair prosperidades. Será que o espírito tem condição de afastar o mal que existe nas pessoas? Por exemplo, uma pessoa, ela tem uma tendência maléfica. Ou então o espírito, ele está sofrendo a perseguição de outro espírito.
Será que os espíritos superiores têm condição de afastar esses espíritos e, ao mesmo tempo, trazer prosperidade, fazer com que a pessoa progrida, que a pessoa fique melhor? Vamos ver, é uma pergunta um pouco complexa, né? Então vamos ver o que os Espíritos respondeu. Não completamente, porque há males que está nos desígnios da providência. Contudo, minora as vossas dores, dando-vos paciência e resignação. Quer dizer, aquilo que nós tivemos que passar, porque faz parte do nosso aprendizado, da nossa experiência, espírito nenhum pode tirar aquilo, porque aquilo é um bem para nós. Então, o que eles podem fazer? Nos ajudar a carregar esse fardo, inspirando paciência, resignação, inspirando-nos bons pensamentos. Certo, gente? Aqui vem uns comentários, né? Sabei também que muitas vezes depende de vós afastar esses males, ou pelo menos atenuá-los. Deus vos deu a inteligência para que vos sirvais dela, e é principalmente por meio da vossa inteligência que os Espíritos vos auxiliam, sugerindo pensamentos favoráveis, mas só assiste os que sabem assistir-se a si mesmo, né? Esse é o sentido dessas palavras: buscar e acharei, sabei, batei e se vos abrirá, né? Batei e abrirá. Bom, a questão depende de nós, da nossa inteligência. Deus permite que haja aqueles que interferem, né? Porque nós temos que ser provados. Na vida, nós não temos só a influência dos espíritos. Temos sim a influência dos espíritos desencarnados. Temos a influência do meio que nós vivemos. Aonde quer que nós estejamos, temos influência para ser tentado. A começar da nossa família. Todo mundo fala a mesma linguagem dentro da nossa casa. Quando estivermos só dois, os cônjuges, marido e mulher, nem o marido e mulher não falam a mesma linguagem. Por mais que se ame, cada um tem o seu pensamento. E temos que estar atentos aí para não nos deixarmos levar a título de amor, ou sei lá, a título de ser bonzinho, nos levar pela influência da pessoa parceira nossa. Temos que, lógico, tolerá-la, né? Tolerá-la, aceitá-la, porém, nunca ceder aos impulsos daquela pessoa, seja o marido ou mulher, que acabará prejudicando. Temos que sentar e conversar e pensar no melhor e ver dos inconvenientes, muitas vezes, do nosso comportamento. Depois temos o meio onde que nós vamos viver, a começar desde o tempinho de escola, tempinho de mocidade. Nós temos a influência de pessoas de diferentes níveis, por isso que precisamos ter uma boa educação em casa, porque diz aquele velho ditado: costume de casa se leva à praça, né? Então temos que ter uma boa educação, estudar, aprender com os nossos pais, com os nossos filhos, para não deixarmos nos contaminar, para saber, temos que ser preparados para saber que lá fora nós vamos encontrar pessoas diferentes, dos mais diferentes níveis.
Saber que o nosso mundo não é perfeito, e não sendo perfeito, vamos encontrar pessoas boas, mas vamos encontrar pessoas ainda que vibram no mal, que pensam no mal, que gostam de prejudicar os outros. Então tenhamos cuidado para não sermos influenciados, né? Então, aí nós vamos buscar sempre o melhor. Precisamos estar nos preparando e vigiando todos os momentos, né? Sabei ainda que aquilo que vos parece um mal, nem sempre é um mal. Muitas vezes resultará em um bem que será maior que o mal, e é isso que não compreendeis, porque só pensais no momento presente ou em vós mesmos. Bom, nós sabemos que muitas vezes aquilo que nos parece um mal vai resultar num bem. Nós pensamos no momento presente e por essa razão nós repelimos todas as coisas. Às vezes queremos afastar uma pessoa porque ela não nos é conveniente. Queremos muitas vezes até nos isolar de certo familiar porque ele é inoportuno, né? Nós não podemos querer que afaste os nossos adversários, afaste o mal. Temos que pedir em prece para que nós sejamos inspirados para suportá-lo, para vibrar por ele e primar pelo bom exemplo e suportá-lo, porque muitas vezes aquela pessoa, a princípio, já está servindo de teste, de prova. Vai desenvolver a nossa paciência, a nossa resignação, e muitas vezes, quase sempre, vai nos mostrar o nosso comportamento inadequado, que sem eles nós não perceberíamos. Certo? Os espíritos podem fazer que se obtenha os dons da fortuna, se para isso forem solicitados? Será que os espíritos podem nos mostrar o caminho da riqueza? Né? Porque tem muita gente que ele não consegue, ele apela para a loteria, né? Ele apela para isso, para aquilo. Mas quando ele vê que nada dá certo, ele começa a chamar os espíritos, né? Daí nasceu aquela frase, vender a alma para o diabo, né? Se comprometendo-se com espíritos maus. Diabo simbólico, né? Se comprometendo com espíritos maus. Então, será que os espíritos podem fazer? Algumas vezes como prova, mas quase sempre recusam, como se recusa a uma criança um pedido insensato. Os espíritos sensatos. Agora, os espíritos perturbadores, eles estão aí sempre, e às vezes nos incentivando uma coisa que nós não vamos conseguir. Você vai conseguir isso, você vai. Sempre fazendo bochicho no nosso ouvido. E se nós não formos sensatos, não estudarmos, não estivermos com um comportamento coerente com as leis de Deus, nós acabamos por uma terrível obsessão. Então, os espíritos, eles podem nos ajudar quando estiver nos desígnios de Deus no nosso progresso. Eles podem até nos incentivar para que façamos as coisas acertadas, para que façamos isso e não façamos aquilo, a fim de chegarmos nos objetivos. Mas a fortuna é uma das piores e mais difíceis provas, né? Não pensamos nisso. Isso é assunto para outra exposição. São espíritos bons ou maus que concedem esses favores? Será que são os espíritos bons ou os espíritos maus?
eu praticamente já respondi isso. Ambos dependem da intenção. A maioria das vezes, porém, são espíritos que vos querem arrastar para o mal e encontram um meio fácil de o conseguir nos prazeres que a fortuna vos proporciona. Então, muitas vezes, né, ou na maioria das vezes, esses espíritos vai nos arrastar para certos prazeres da fortuna, ou certos prazeres do poder, porque a fortuna não entendamos apenas dinheiro, entendamos a evidência, estarmos em evidência. Então eles nos arrastam para esse prazer, porque eles estão aí, são nossos adversários, estão a fim de atrapalhar o nosso progresso. Por essa razão que nós precisamos estar sempre de acordo, estudando a lei de Deus e perguntar, isso está correto? Antes de nós pensarmos. Porque o responsável pelos nossos fracassos não são os espíritos, não. Somos nós mesmos, né? Nós temos a consciência, temos a inteligência iluminada, temos as leis de Deus aí, sempre faladas, né? Sempre. Então, vamos ver a pergunta 534. Será por influência de algum espírito que alguns obstáculos parecem vir opor-se fatalmente aos nossos projetos? Todos nós temos projetos na vida para fazer alguma coisa para o futuro, né? Estudar, sei lá, fazer um trabalho, mas parece que sempre nós encontramos, na maioria das vezes nós encontramos obstáculos, alguma coisa que atrapalha o nosso projeto. Será que é por influência dos espíritos? Vamos ver o que os espíritos responderam. Algumas vezes são espíritos, contudo, na maioria das vezes, é que escolhestes mal os vossos projetos. A posição e o caráter influem bastante. Se vos obstinais num caminho que não é o vosso, os espíritos nada terão a ver com os vossos insucessos. Sois vós mesmo que vos tornais vossos maus gênios. Então, muitas vezes, o nosso fracasso é porque nós estamos sonhando com aquilo que não está no nosso desígnio. Podemos fracassar, podemos errar, precisamos persistir, sim, quando temos consciência que o nosso projeto é bom. Mas depois de de um ou dois fracassos, pensemos melhor, peçamos orientação à espiritualidade e talvez mudemos o nosso projeto. Como ele diz, os espíritos não têm culpa se nós escolhemos o mal e nós nos tornamos os nossos maus gênios, lutando para aquilo que nós não queremos, ou para aquilo que não nos levará a nada e para o qual não estamos preparados, para os quais não estamos preparados na presente encarnação. Então pensemos nisso e sejamos comedidos, embora precisamos em muitos projetos nós precisamos persistir, porque também vêm os obstáculos para testar a nossa vontade de fazer, de realizar isso. Então, precisamos persistir, mas quando percebermos que os nossos projetos não estão dando certo, nos apeguemos à oração e virão as respostas. E a pergunta 535, gente, eu vou parar nesta pergunta aqui, porque eu entraria no outro assunto e o tempo nosso já se esgotou. Quando nos acontece alguma coisa boa,
é ao nosso espírito protetor que devemos agradecê-los, né? Resposta: agradecei primeiramente a Deus, sem cuja permissão nada se faz, e depois aos bons espíritos, que foram agentes da vontade de Deus. Então, tudo que nos acontece de bom é porque vem de Deus, está nos projetos de Deus. O que nos acontece de ruim é que nós interpretamos de mal e Deus o permite para que seja prova nossa. Tem a 535A. O que acontece, o que aconteceria a nós se nos esquecêssemos de agradecer? O que aconteceria se nós acontecêssemos? A resposta é simples, né? O que acontece com os ingratos? Os ingratos, né? O que acontece com os ingratos? Os ingratos em todos os mundos, né? Na sociedade, os ingratos, eles simplesmente são deixados de lado. Se nós fazemos as coisas boas para alguém e eles são ingratos, nós, se tivermos confiança em Deus, tivermos consciência da nossa responsabilidade, não vamos deixar de fazer o bem para ele quando se apresentar uma nova oportunidade. Porém, também não vamos bajulá-lo. É o que acontece, é uma coisa normal, é uma resposta normal aos ingratos, o esquecimento. Esse não é ficar queixando. E temos a 535B. Entretanto, há pessoas que não podem nem agradece, não sabe, nem agradece. E para a quem tudo parece estar bem. Há aquelas pessoas que são soberbas, fazem as coisas para ela, e, no entanto, ela não sabe, não pode agradecer, e, no entanto, tudo parece que dá certo. Sim, mas é preciso ver o final. Pagarão muito caro por essa felicidade passageira que não merece, pois quanto mais houverem recebido, muito mais terão que responder, terão que restituir. Bom, agora nós entraríamos no outro assunto. Então nós vamos parar por aqui, né? E numa próxima nós continuamos com isso.